O STF julgou agora, no finalzinho do mês de junho, uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo Partido Liberal lá nos anos 2000, que questionava a possibilidade dos integrantes do sistema financeiro nacional, geralmente empresas relacionadas a instituições de pagamento, bancos, a cobrarem os juros na modalidade da capitalização mensal. O que a gente sabe faz com que o valor da dívida aumente bastante. Em contrapartida, por exemplo, com uma capitalização que ocorre só uma vez ao ano ou quando ela também não ocorre de forma nenhuma. Nessa ação, o Partido Liberal questionava principalmente aqui dois pontos, que eu vou dizer que são os principais aqui nessa ação. Questionava a questão da impossibilidade de uma medida provisória decidir sobre esse assunto, porque no entendimento do partido precisaria de uma lei complementar, já que a Constituição Federal estabeleceu que a regulamentação do sistema financeiro nacional pela nossa Constituição seria por meio de lei constitucional, e também questionava a utilização de uma medida provisória que necessita ali de uma urgência maior para a apreciação daquela matéria, o que não teria acontecido aí no entendimento do partido. O STF disse que, na verdade, essa questão da urgência ou da relevância também da medida provisória só pode ser tratada pelo STF quando fica configurado um abuso do poder político, fica caracterizado alguma fraude nesse sentido, que no caso ali não seria essa situação. E também sobre a necessidade da edição de uma lei complementar para regular essa questão, o STF disse que, no caso, como se trata somente de uma questão relacionada a juros, a periodicidade da cobrança desses juros, não necessitaria dessa lei complementar. Poderia ser, sim, regulamentado por meio de uma medida provisória, como é a medida provisória de número 2170-36. E o artigo 5º dessa medida, então, foi validado, foi considerado como constitucional e, portanto, vai permanecer assim como já estava ocorrendo desde a época da edição dessa medida provisória, colocando fim, pelo menos, numa celeuma que existia aí nos livros, jurídicos. Agora, a gente tem que trazer isso para a realidade, para sabermos o que muda de fato agora na vida das pessoas com essa consideração pelo STF da constitucionalidade dessa possibilidade de cobrança de capitalização de juros de forma mensal por essas instituições. Bom, primeiramente, é preciso aqui dizer com muita tranquilidade que não muda absolutamente nada na vida das pessoas do que já era antigamente. Porque essa possibilidade de cobrança de capitalização de juros dessa forma para instituições que são integrantes do sistema financeiro nacional é algo que já vinha sendo praticado, como eu disse, há mais de 20 anos. Desde o ano 2000, 2001, essa possibilidade já estava podendo ser feita aí pelos bancos, pelas instituições financeiras. Então, o fato do STF ter considerado esse artigo da medida provisória como constitucional não vai alterar em nada. Traria uma grande diferença se tivesse considerado como inconstitucional, porque talvez aí, se não houvesse modulação dos efeitos dessa decisão, a gente poderia ter uma possibilidade de cobrança do que foi pago aí indevidamente. Como foi mantido o cenário que já existia, vai continuar assim daqui para frente. Isso não significa algumas coisas aqui que é bom as pessoas saberem, principalmente aí quem é envolvido com essa área do direito imobiliário, que também passa ali pelo direito bancário, e também quem tem financiamentos, porque pode ser severamente atingido, com isso daí, pode ter dúvidas em relação a isso. Bom, essa decisão do STF sobre a medida provisória não significa que agora todo mundo pode cobrar juros nessa modalidade. Continua valendo somente para os integrantes do sistema financeiro nacional. Então, esse seria um primeiro ponto aqui imprescindível que você saiba. Não mudou para quem não faz parte desse sistema. Por exemplo, como a gente lida aqui bastante em contratos imobiliários, a gente não passou a permitir agora a cobrança desses juros por meio, por exemplo, de uma construtora, de uma incorporadora, de uma imobiliária que às vezes vende ali um imóvel para alguém, para um consumidor, e faz o parcelamento direto, sem a intervenção de um banco. Nesse caso, ainda permanece válido todas as normas que proíbem a capitalização mensal de juros.
principalmente quando a gente vê o uso ali da tabela Price. Não pode cobrar juros dessa forma. A capitalização nesse tipo de casos, pelo fato dessas empresas não integrarem o sistema financeiro nacional, só pode ocorrer uma vez ao ano. Então, essa é a primeira questão. Não houve um alargamento para que demais empresas ou pessoas físicas pudessem fazer esse tipo de cobrança de juros. Permaneceu da mesma forma como está há muitos anos. Outra questão importante é o seguinte: essa validação da medida provisória, a consideração pela constitucionalidade dela, não muda o fato de que contratos que foram feitos antes da edição dessa MP, eles não poderiam ter cobrança de juros capitalizados nessa periodicidade menor que um ano. Então, contratos, principalmente contratos de financiamento imobiliário que foram feitos lá na década de 80, de 90, ainda ali no comecinho dos anos 2000, mesmo que feitos com instituições que integram o sistema financeiro nacional, não poderia ter a cobrança dessa forma de juros, só pôde a partir da edição da medida provisória, porque antes disso não tinha uma regulamentação, não tinha uma autorização legal para a cobrança desses juros, por isso que é proibido cobrar juros antes disso. E embora alguns possam achar que isso não tem mais tanta relevância assim, porque foram contratos feitos há muitos anos, às vezes 30 anos atrás, 25, 40, mas isso ainda tem sim muita relevância, porque primeiramente esses contratos eles ainda podem estar vigentes. As pessoas fazem contrato de financiamento imobiliário com um prazo muito longo, às vezes 20 anos, 30, 35 anos. E aí muitas pessoas podem ainda ter adquirido com bancos mesmo esse tipo de financiamento naquela época em que não podia ocorrer a capitalização mensal, e esta veio a ocorrer e a pessoa provavelmente tem direito ali à restituição de valores, quitação, ou às vezes pelo menos a diminuição significativa dessa dívida. Uma questão importante aqui de ressaltar também é que mesmo quem pagou a última parcela já há alguns anos desse tipo de financiamento ainda pode reaver seus direitos. O prazo prescricional para esse tipo de situação é de 10 anos depois do pagamento da última parcela. Então, por isso ainda tem uma relevância muito grande apurar se o seu contrato foi feito antes ou depois dessa medida provisória, mesmo que a gente esteja aqui falando de um financiamento feito com uma pessoa, uma empresa integrante do sistema financeiro nacional. Uma outra importância aqui que é necessária ressaltar é que mesmo que você tenha feito um contrato com um ente que seja integrante do sistema financeiro nacional, que esse contrato tenha sido celebrado depois da edição dessa medida provisória, a capitalização dos juros não pode acontecer sem que você tenha previsão disso no contrato. Tem de constar no contrato. Como que isso consta no contrato? Às vezes está escrito tabela Price, às vezes está escrito que vai haver, por uma cláusula ali no contrato, a capitalização mensal de juros, mas uma forma mais comum da gente perceber a existência dessa cobrança de capitalização de juros nos contratos que envolvem instituições financeiras é colocar uma taxa de juros anual diferente da taxa de juros mensal multiplicada por 12. Como assim? Você pega a taxa mensal, às vezes ela é de 1%, mas a taxa anual ela é de 12,5%, 12,8%, 13,4%. É um número que, se você multiplicar a taxa mensal por 12, você não vai encontrar aquele mesmo número da taxa anual. O porquê disso? É porque na taxa anual já está caracterizada ali a existência de um juros maior pelo simples fato de existir a capitalização mensal. Então, nesse tipo de situação, a Justiça entende que já está esclarecido que está havendo aquela capitalização mensal de juros, que isso foi previsto no contrato. Então, você tem que tomar cuidado com essas situações. Pode até acontecer que seu contrato não tenha ou previsão de taxa mensal, que é muito comum a gente ver isso em financiamento imobiliário, só traz a taxa anual e não fala absolutamente nada no contrato sobre capitalização de juros. E aí a gente vai ter uma possibilidade de questionar a existência ou não dessa capitalização no contrato, e se tiver havendo a capitalização, mesmo que seja feito o contrato com um banco, com uma instituição aí integrante do sistema financeiro nacional, pelo fato de não ter havido essa pactuação, é possível revisar esse contrato e retirar essa capitalização de juros. Bom, a decisão do STF não modificou muita coisa, poderia ter sido dada há muito tempo atrás, visto que essa ação foi intentada pelo Partido Liberal no ano 2000, estava aí há 24 anos aguardando julgamento, mas não trouxe
mudanças significativas aí no cenário jurídico de contratos que envolvem aí instituições financeiras ou quem não integra o sistema financeiro nacional. Eu espero que você tenha gostado desse esclarecimento, desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e comente, e até mais.